Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus vinha percorrendo a Galileia, pregando as boas novas, curando e libertando muitas vidas por onde passava. Então decidiu retornar a Cafarnaum e certamente o povo dali logo soube que Jesus estava em casa. Não demorou para que uma multidão se reunisse para ouvir Jesus. Mas nesse dia algo muito intrigante aconteceu. 4 homens trouxeram um amigo deles que era paralítico, carregando-o em uma maca. Naturalmente, o objetivo deles era levar o amigo até Jesus para que recebesse a cura. Mas a multidão fechava todo o acesso à sala onde Jesus se encontrava. E então, eles tiveram uma atitude surpreendente. Simplesmente subiram ao telhado da casa, tiraram a cobertura bem em cima do local em que Jesus estava e então baixaram a maca usando uma corda. Imaginem essa cena. Eu fico admirada da coragem e ousadia daqueles homens. E imagino que, para eles serem assim, tão ousados para cumprir seus objetivos, realmente eles foram muito radicais. A motivação deles era muito forte. Não sabemos qual a relação que eles tinham, com aquele amigo, mas eu suponho que eles falavam entre si. É agora ou nunca. De hoje não passa. Coisas desse tipo. Eles não tiveram vergonha e nem temor de agirem com tanta audácia. Eles poderiam, talvez, ser repreendidos. Porém, o que aconteceu foi algo que deixou Jesus muito admirado. Pois ele, que andava no Espírito de Deus, conseguiu contemplar a tamanha fé que estava nos corações daqueles homens, daqueles amigos. E comovido com essa fé, Jesus olhou para o homem paralítico, que certamente não tinha forças nem mais para pedir ajuda. Jesus olhou para ele, com toda certeza discernindo pelo Espírito o que passava na mente daquele homem, e disse: Filho, os seus pecados estão perdoados. Nesse momento, Jesus estava demonstrando a sua principal missão de mediador entre Deus e os homens. O único capaz de possibilitar a reconciliação do ser humano com o seu Criador, que o criou à sua imagem e semelhança. Porém, o homem fora separado do seu Criador pelo pecado da desobediência. Mas agora, com Jesus, um novo tempo foi inaugurado para a salvação de todo aquele que crê. Como está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, mas surpreendentemente, os mestres da lei que estavam ali observando Jesus, e certamente não tinham o Espírito Santo lhes guiando, mas eles eram guiados pelo seu próprio coração e conhecimento. Então começaram a raciocinar completamente ao contrário do que era a verdade, pois eles estavam julgando Jesus como um blasfemador e usurpador do poder de Deus. Mas Jesus, novamente, guiado pelo Espírito de Deus e não por coração humano, logo discerniu os pensamentos daquelas autoridades. E então fez a sábia pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se daí e ande. Agora, Jesus tocou num ponto muito interessante sobre a questão da fé e dos valores reais da nossa vida. Para nós, seres humanos, é mais fácil crer naquilo que vemos. Mas a definição de fé que está registrada na Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1 é: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Ora, quem não fica maravilhado ao contemplar um milagre? Se Jesus tão somente curasse o paralítico e não tratasse da sua alma, o que aquele homem ganharia de perpétuo em sua vida? Eis a questão. Agora, ter os pecados perdoados e conseguir se reconciliar com Deus para viver com Ele eternamente, isso sim seria impossível. Mas não foi e não é, porque Deus é amor e traçou o plano perfeito de salvação executado por Jesus. E para demonstrar isso, e que realmente ele era o Messias enviado de Deus, simplesmente disse ao paralítico para se levantar, tomar o seu leito e ir para casa. Quem sabe voltar para sua casa, para sua família. Não sabemos os detalhes da vida daquele homem, mas com toda certeza, a partir daquele momento, ele passou a ter uma nova vida. Mais uma vez, a multidão presenciou um ato milagroso de Jesus, mas principalmente a demonstração de que Jesus veio para perdoar, resgatar, transformar as vidas daqueles que creem nele. Que assim seja na sua vida também. Todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo afirmou em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e ficaram separados de Deus. E ainda no capítulo 6 da mesma carta, verso 23, ele disse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados e Ele o perdoará e iniciará um processo de grande transformação na sua vida, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, que cumpre também sua missão na terra, convencendo a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.